Então, nesse vídeo, a gente vai discutir finalmente a lei da gravitação universal, que ela meio que fecha essa nossa linha de raciocínio que começou lá com o movimento retilíneo uniforme e chega aqui e culmina nessa ideia fantástica que o Newton teve. Bom, o Newton teve, então não preciso nem explicar, né, que o Sir Isaac Newton está diretamente ligado a ela. A lei da gravitação, ela não diz que as coisas caem no planeta ou em qualquer lugar. Ela diz que os corpos se atraem. Então, objetos com massa tendem a se atrair. Como a massa do planeta Terra é muito grande em comparação a qualquer coisa que está no planeta Terra, então a força de atração gravitacional da Terra é muito maior que qualquer outra coisa. Você pode, por exemplo, medir a força de atração gravitacional de você a sei lá, qualquer coisa. Basta você saber o quê? As massas e a distância que você está dessa coisa. E aí você vai calcular e você vai descobrir que a força ela é muito pequena. Se você fizer a mesma coisa com o planeta Terra, você vai descobrir que a força é absurdamente maior do que essa força que você calculou anteriormente. Como é que faz isso? Bom, usa essa expressão aí. Força é igual a constante gravitacional vezes o produto das massas em questão, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Aqui a novidade é a constante gravitacional, é o G maiúsculo, que precisamente é igual a 6,67 vezes 10 na menos 11 newton metro quadrado quilograma ao quadrado. Essa seria a unidade dessa constante. Não precisa se preocupar com isso, tá? Não é um valor que você tem que decorar, tá? Deixa isso para os físicos. A ideia aqui é a seguinte: essa expressão ela vai auxiliar você a entender que à medida que você se aproxima de um corpo, massivo ou não, a força deve mudar. E à medida que você se afasta, também a força deve alterar. Então existem duas maneiras de a gente entender essa equação e a mais simples delas é desse jeito. Se a gente pegar só a parte de cima da equação, a parte que tem as massas, a gente vai ver que é tudo multiplicação. Então, esse é um trecho que a gente pode dizer que é diretamente proporcional. O que significa dizer que se alguma alteração nas massas acontecer aumentando esse valor do produto das massas, necessariamente vai haver uma alteração aumentando o valor da força, uma vez que G é constante, não dá para mexer em G, G é sempre o mesmo valor. Então, as massas aumentando vão aumentar a força. Mas como é que as massas iriam aumentar? Bom, se a gente pensar em uma colisão de coisas astronomicamente grandes, ou seja, se um asteroide cai num planeta, se um planeta se choca ao outro, se duas estrelas se chocam, se dois buracos negros se chocam, tudo isso vai ter um aumento da massa desse novo corpo criado. E, obviamente, vai aumentar a força gravitacional, né, desse corpo. Da mesma maneira, se esse produto das massas diminuir, se essa multiplicação der um valor menor, a força vai ter que diminuir. Como isso acontece? Bom, aqui é fácil. Se você pensar num foguete gastando combustível, tá, para poder subir, ele vai ficando cada vez mais leve, porque ele está queimando combustível. Logo, a força de atração entre o foguete e a Terra vai diminuindo, uma vez que esse foguete está perdendo massa, certo? Então, se ele está perdendo massa, então cada vez fica mais fácil dele de escapar, porque ele vai ter menos força gravitacional atuando nele, certo? Essa parte é simples, porque ela é diretamente proporcional. Agora, se nós levarmos em consideração a parte de baixo da equação, e lembrando que isso tudo acontece ao mesmo tempo, então você pode ter alterações na massa e na distância ao mesmo tempo, aqui ela está na parte de baixo da equação e a gente chama isso de uma grandeza inversamente proporcional. O que quer dizer que, aumentando a distância, a força tem que diminuir. Então, se eu aumento a distância, a força diminui. Mas ela não diminui igualmente.
Então, por exemplo, se eu aumento 2 vezes a distância, não vai diminuir 2 vezes a força. Aquela distância ali está elevada ao quadrado. Então, dobrar a distância entre 2 corpos produzirá uma diminuição da força de 4 vezes. Percebe? Por conta do quadrado. Ao contrário da situação das massas, que era diretamente proporcional, o que significa dizer que nas massas, se eu dobrasse as massas, a força deveria dobrar. Se eu diminuísse 2 vezes a massa, a força deveria diminuir 2 vezes. Ali é tudo retinho, tudo certinho, tudo proporcional. Com a distância, além de ser inversamente proporcional, tem esse problema do quadrado. Então, seguindo a mesma ideia, se eu diminuo a distância, eu vou estar aumentando a força, mas também com a situação do quadrado. Então, se eu diminuo 2 vezes a distância, esse 2 tem que ser elevado ao quadrado, o que vai fazer um aumento de 4 vezes na força. Então, nesse caso, eu preciso prestar muito mais atenção à distância, por conta do quadrado, do que no produto das massas. É sempre assim. A maioria das questões, quando elas são feitas de maneira rápida, acaba se equivocando e errando justamente essa parte da distância elevada ao quadrado. Tem um aspecto muito interessante da gravitação, é que a gente pode relacionar diretamente com a segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. Bom, se a segunda lei de Newton, isso aqui já deve ser figurinha repetida para vocês. Então não vou entrar muito, né? Se você tiver alguma dúvida, veja uns vídeos aí atrás que a gente produziu aqui. Então, a força, se eu chamar ela de força-peso, eu posso chamar também ela de peso igual a massa vezes a gravidade. Então, peso é força. Nesse caso, a força-peso é porque foi calculado através da aceleração da gravidade, que no planeta Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, se a força gravitacional também é uma força, eu posso associar o peso, que é massa vezes gravidade, à força gravitacional, que é medido, calculado através da constante gravitacional, o produto das massas e a distância entre elas ao quadrado. Pois bem, se eu fizer isso, essa massa com m minúsculo, ela é a mesma massa. E se ela é a mesma massa, eu posso simplificar. O que significa dizer que eu vou acabar com essa expressão. O g da aceleração da gravidade depende da constante gravitacional, da massa do corpo, no caso do planeta, que gera aquela aceleração, ou de qualquer corpo, que gere uma aceleração, dividido pela distância a esse corpo ao quadrado. O que significa dizer que, se eu levar em consideração a superfície da Terra, a distância que eu estou do centro da Terra é o raio da Terra. Faz sentido? Se eu estou na superfície do planeta, a distância que eu estou do centro do planeta é o próprio raio do planeta. A massa do planeta eu não sei, mas a constante gravitacional eu sei, e o valor da aceleração da gravidade neste planeta eu posso medir com um experimento simples. Então, essa é uma expressão que nos ajuda a descobrir a massa dos planetas, desde que você conheça o tamanho deles e qual é o valor da aceleração gravitacional que eles têm. Com isso, quando a gente enviou sondas para os planetas, a gente conseguiu descobrir. Tirando fotos dos planetas, a gente consegue saber o tamanho deles. Logo, com essa expressão, a gente conseguiu calcular a massa dos planetas. Obviamente que se a gente fizer essas contas para a Terra, a aceleração da gravidade dá alguma coisa próxima de 10 metros por segundo ao quadrado, mas a gente arredonda para 10. Ok? Então, fica aí uma dica para você calcular a sua aceleração da gravidade. Coloca aí. Só que é óbvio, né? Como é que eu vou saber a distância do meu corpo? Aqui você vai ter que usar um pouquinho a imaginação e pensar em você como sendo uma esfera. Então, se agacha aí na forma de uma bolinha e pede para alguém medir o seu raio, para você saber e botar na conta, para saber qual é a aceleração da gravidade que a sua massa proporciona se você tivesse solto no espaço interestelar. Só questão de curiosidade. Próximo tópico. Por conta da gravitação, ela depender muito do corpo que você está pousado, né? A gente está no planeta Terra, então é como se a gente estivesse na superfície da Terra, então a gente está sob o efeito da gravitação da Terra. E a gravitação da Terra tem muito, ou praticamente toda a nossa ideia de gravitação ligada à massa do planeta Terra.
Em Marte a gente já observou que é 1/3 da gravidade da Terra. Por quê? Porque a massa de Marte ela é reduzida, ela é menor que a massa da Terra. Então a massa tem muito... obviamente que o tamanho da Terra também está em comparação, né? Vamos pensar que o tamanho de Vênus e da Terra é bem parecido, então as gravidades são bem iguais, mas a massa faz mais sentido aí. Se Vênus tivesse mais massa que a Terra, mesmo tendo o mesmo tamanho, a massa de Vênus iria proporcionar uma aceleração da gravidade maior em Vênus. Não é o caso, nós temos praticamente a mesma massa, temos praticamente a mesma aceleração da gravidade, e o que se observa é que quanto maior a massa, maior a aceleração da gravidade naquele corpo. Para orbitar esse corpo, para você ter uma velocidade orbital, a massa também influencia. Não só a distância que você está desse corpo. Vamos pegar esse exemplo aqui. A velocidade orbital, também medida em metros por segundo, ela depende da constante gravitacional, que é o mesmo valor de 6,67 vezes 10 a menos 11, mas aqui eu estou arredondando para menos 10, só para questão de contas que você possa fazer. A massa do corpo orbitado e o raio da órbita, o que significa dizer o seguinte: a velocidade orbital, né, o raio, ela é inversamente proporcional à velocidade, como a gente já viu também para a força. Então, corpos que orbitam mais perto da Terra vão girar mais rápido do que corpos que estão orbitando a Terra mais longe. Isso a gente já sabia quando a gente estudou lá ali as leis de Kepler no vídeo anterior, né? Os planetas que estão mais perto giram mais rápido que os planetas que estão mais longe. Mas interessante é ver que para a mesma órbita, se corpos estão na mesma órbita, ou seja, a mesma distância da Terra, a velocidade deles não vai ser diferente, porque ela está ligada à massa do planeta. Então, como a massa da Terra continua a mesma, a velocidade para todo mundo que está na mesma altura, na mesma órbita, vai acabar sendo a mesma. Então, se você quer alterar essa velocidade, você deve ou se aproximar ou, né, se você quer diminuir a velocidade, se afastar do planeta para poder alterar a velocidade. Então, a velocidade orbital de qualquer corpo está ligada mais exclusivamente à massa do corpo central e, obviamente, da distância. Então, no caso da Terra, a velocidade orbital da Terra depende da massa do Sol e da distância que a gente está do Sol. Perfeito? Então, com isso a gente fecha esse ciclo de vídeos do capítulo 3. Até a próxima. Valeu!